Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou mostrar para vocês este quadrinho, Depois que eu matei Libório. É do Orlandelli, da editora Gambate ou Gambatê, não sei, tá? Bom, o que é esse quadrinho? Nesta história existem dois personagens principais. Um deles o autor não nomeia, que é esse aqui, ó. Esse aqui, o autor não tem nome, não dá nome. E o outro é o Libório, que é esse sentado aqui no sofá. Como ele não deu nome, eu não achei nenhum outro nome que se encaixasse na história. Aí eu coloquei o nome dele de Sam. Então toda vez que eu vou estar falando desse personagem aqui, é o Sam e o Libório, ok? Toda a história é um embate entre eles. Um é o espelhamento do outro, ou seja, o Libório é a tela de projeção do Sam e o Sam é a tela de projeção do Libório. No decorrer da história vocês vão entendendo o que eu quero dizer com isso, ok? E mais uma vez, pessoal do spoiler, como eu vou falar em termos de dinâmica psíquica, não tem sentido eu ficar pulando e indo até metade e deixar o fim, tá? Por isso eu vou falar da história do começo ao fim. O pessoal que tem dificuldade com spoiler, primeiro, se tiver interesse, leia o quadrinho e depois assistir a resenha. Então estão avisados. Começo, meio e fim, ok? Então vamos lá. Eu vou lendo alguns trechinhos e mostrando para vocês e colocando o meu entendimento sobre eles, ó. Então vamos começar aqui. Mas não vou ler toda a história, eu vou pegando só alguns trechos que eu acreditei que eram os mais importantes. Logo no início, tá? O Sam começa a explicar por que ele matou o Libório. Então ele coloca assim: minha história com o Libório não é de hoje. Conheci ele na escola, quando éramos ainda criança. Você conhece o tipo? Adorava ser o ajudante do dia. Vivia carregando os livros da professora para lá e para cá, um grude. Verdadeiro CDF. Sempre a nota mais alta da classe. Não importava a matéria. Claro que isso fez dele um menino prodígio, queridinho dos professores. Claro, também que um gabarito de boa conduta desses do lado só reforçavam a minha na aptidão para os estudos. Se o Libório pode, você também pode. Essa era o lema da minha professora. Repetido feito mantra durante toda a minha vivência escolar. Para piorar a situação, minha mãe ficou amiga da mãe do Libório. Vivia me cobrando. O Libório é bonzinho, este aqui é uma peste. E assim foi a minha infância. O Libório não perde uma missa. O Libório fechou em todas as matérias. Pede pro Libório que ele sabe. O Libório ganhou o concurso. O Libório gosta de ganhar roupa. O Libório lê 2 livros por mês. Bom, o quadrinho mostra uma construção de duas personalidades totalmente opostas, mas complementares, onde cada uma alimenta a sua identidade no espelhamento do outro. Ou seja, quanto mais o Sam se torna desleixado, mais Libório se esforça para ser perfeito. O Sam sempre é visto e entendido como o lado torto, desleixado, preguiçoso, descompromissado. O Libório, o vistoso, o ativo, o perfeito.
onde se espelham, alimentando sua forma de experienciar a vida. O Sem, ligado ao Libório, onde ele projeta a sua sombra no Libório, e o Libório alimenta a sua sombra se espelhando no Sem. Ok? O Sem viveu e vive se confrontando a todo momento com sua imperfeição diante da perfeição do Libório e vice-versa. Resultando que Sem vai se tornando cada vez mais um nada e Libório cada vez mais perfeito. Passa-se uns anos, agora já são jovens adultos. O Sem, tá? Ele conhece a Alice e começam um namoro. Ó a Alice aqui, que bonitinha, dessa página aqui, ó, ali em cima. Ele conhece a Alice, mas no dia em que o Sem vai se apresentar à família dela, olha quem que ele encontra no sofá da casa dela, aqui, Libório, que é o namorado da irmã do Sem. Ele fica louco, né? Porque eles, depois da infância, eles se separaram, cada um foi para um lado. E agora, enquanto jovem adulto, eles novamente se reencontram. Olha a reação do Sem quando ele vê que o Libório vai continuar no pé dele. Ele fala: por que, meu Deus? Por quê? Tanta gente para a irmã da Alice se engraçar e ela resolveu namorar o cara mais chato do planeta. Não é justo. Bom, mas justo ou não, o fato é que ele estava lá, esparramando boiolice pelo sofá. Droga. E aí vai começar uma disputa entre os dois para agradar a mãe, a família e tal. Enquanto o Libório dá altos presentes para a irmã, o Sem aparece com aqueles kitzinhos de creme, aquela coisinha toda. Até que o Libório aparece com um colar para a mãe. E o Libório fica louco. Aí ele, né, na disputa entre eles, ele quer agradar, ele vende tudo que ele tem e compra um baita de um diamante para a mãe. Olha aqui, ó, aqui nessa página, quando ele chega para a mãe, agora ele falou: agora eu arraso, né? Tava no papo, fez questão de ir para fora e esperar a chegada do traste, ensaiando a minha melhor cara de chupa Libório. O Libório aparece. Eis que, virando o portão, surge o Libório, vestido de apóstolo, caminhando calmamente pelo gramado e tocando Noite Feliz numa harpa. Meus olhos não queriam acreditar no que estavam vendo. Aí ele parou e começou um discurso sobre como o mundo perdeu os valores morais, a importância do amor em nossos corações. Nesse momento, a mulherada já estava do lado de fora, a emoção estampada ao rosto de cada uma delas. Momento de pausa. Fiquei sem reação, sem saber o que falar. Foi quando o Libório soltou: Maria, chega de presentes caros e de alma vazia. Este ano lhe dou o meu coração. Foi uma choradeira dos infernos. Todas saíram correndo em direção ao Libório. Loucura. A única coisa que me lembro foi ver o colar voando em slow motion em direção à lixeira. Olha aqui nessa página. Aí fiquei ali um tempo, parado, vendo o colar dividir espaço com cascas de banana, latas de sardinha e restos de comida em decomposição. E foi nesse momento que eu percebi: o Libório precisava morrer. Entende agora? Eu simplesmente não tinha escolha.
Matar o Libório, no meu caso, era algo bem parecido com investir em qualidade de vida. Qualquer juiz com o mínimo de bom senso consideraria o caso como justa causa. Enfim, para eu ser feliz, ter uma vida normal, só existia um jeito. E eu sabia exatamente o que era. Bom, dando uma pausinha nisso tudo, né? Em Sen existe uma guerra entre ser real e o que gostaria de ser. Inconscientemente, ele projeta em Libório toda a sua frustração, sua menos-valia, tornando-o seu algoz, seu inimigo, algo a ser combatido e eliminado. Libório se torna seu bode expiatório, ou seja, as coisas não dão certo por culpa do Libório. Inconscientemente, Sen almeja ser Libório, mas como a sua atenção, o seu foco está fora, ele não consegue perceber a suposta perfeição de Libório é devido à sua não ação, ao seu desleixo, à sua falta de entusiasmo consigo mesmo, resultando que para si mesmo não existe investimento de energia, onde toda vez que se compara ou é comparado com o Libório, se constrói um círculo de retroalimentação psíquica de menos-valia, inveja, raiva, reafirmando a crença em si de inapto frente à perfeição de Libório. E Libório, em contrapartida, alimenta a sua vaidade, conduz ao Sen como um espelho de imperfeição, de fracasso. Quanto mais Sen tem comportamentos funestos, mais Libório reafirma a sua soberba. Ambos, por desconhecimento e pouca consciência de si, projetam a sua sombra. Sen, em Libório, inveja. Libório, em Sen, vaidade. Num movimento inconsciente de retroalimentação de suas mazelas no desenrolar da vida. Libório, inconscientemente, é objeto desejado e ao mesmo tempo odiado, chegando a um ponto em que Sen entende que para sua sobrevivência deve eliminar Libório. E realmente mata Libório. Ele arma uma situação e mata Libório. Mas na cena ele fala, incrível, parecia que ele caía em câmara lenta. Ele não escutava um som sequer, só havia a cena do corpo caindo, até que se espatifou em cima do próprio carro importado, zerinho. O alarme disparou, não contava com todo esse escândalo. Logo uma multidão ia aparecer por ali. Precisava sair o quanto antes. Aí foi tudo muito rápido. Tropecei, caí, bati e morri. Ele mata o Libório, mas ele morre. O que eu entendo nessa trama, né, do autor? Por que o Libório matando? Por que o Sen matando o Libório automaticamente morre? Se nós vemos essa história enquanto uma metáfora do psiquismo humano, nós podemos entender que potencialidades como luz e sombra, bem e mal, não existem separados. O ser humano é uma junção de luz e sombra. Sen, ao eliminar Libório, a sua sombra, elimina a si mesmo. Pois não tem como o psiquismo sobreviver apenas numa polaridade. É como se ele desconectasse um dos polos de um fio
positivo e negativo, da sustentação da vida. E é isso, não, por isso que a gente fala, não existe como ser humano ser perfeito 100%. E também não tem um ser humano mal 100%. Existe uma mescla. Nós lutamos todos os dias para que a porcentagem da luz seja maior do que das trevas. Mas não existe psiquismo humano que funcione de uma forma saudável só na luz, só nas trevas. Para mim, essa é a mensagem que o autor nos oferece. Mas a história continua, porque agora o Libório morreu. E ele vai para o céu. Uma pessoa boa, que só faz o bem, vai para o céu. Não é? Bom, quando ele chega no céu, estou pulando várias partes, tá, pessoal? Estou pegando a coisa mais... Quando ele chega no céu, ele é assim, aclamado. Fazem uma festa e ele já se torna anjo de primeira linha. E lá de cima ele quer salvar todo mundo aqui da terra. E o pessoal lá de cima fica pé com ele. Tá? Ele está incomodando o pessoal lá de cima, mas para ele tá tudo bem. Mas aí, olha só. Ele é chamado a atenção, porque não é assim, né? Tem que ter o seu limite, a bondade também tem limite, né? E aí ele fala assim: não é por mal, é que eu realmente não entendo. Se eu posso fazer o melhor, por que não fazer? Deus escreve certo por linhas tortas. Eu sei. Mas assim, o Libório falando, tá? É difícil para mim aceitar essas linhas tortas. Queria só endireitar um pouco mais elas. Fazer o bem. Eu só queria fazer o bem. Ajudar a corrigir as injustiças. Não questiono o seu trabalho, Senhor. Mas assim, observando tudo o que acontece, parece que o Senhor não sabe exatamente o que está fazendo. Aqui ele coloca a forma de animais, tá? Mas ele está falando de Deus, tá? Ele está ali conversando e ele está questionando o trabalho de Deus. Parece que o Senhor não sabe exatamente o que está fazendo. Olha a expressão do maior. Que esse aqui é uma representação de Deus, tá? Da maioridade ali do céu. Imediatamente jogam ele para o inferno. Tá? Diante da soberba e da vaidade. Bom. Vamos fazer um pouquinho uma contextualização, tá? Em vida, Libório, ele representa a perfeição, que é algo incansável no formato psicológico humano que temos hoje. Estamos em processo, não somos perfeitos de forma nenhuma. Esse sentimento que ele tem é uma impressão equivocada dele, porque existe a bondade, da misericórdia, da humildade, e existe a bondade da vaidade, da soberba, do orgulho. É na morte que a verdadeira identidade se revela, e a realidade é o que ele não tem consciência. Quando ele fala, ele questiona a Deus, ele não tem consciência, né, do quão ele é impulsionado por essa vaidade de uma forma torta.
E mesmo ali, ele continua com essa visão distorcida da bondade dele. Ele não tem parâmetros de humildade. É como se ele fosse abduzido, que a gente chama de ego inflado. A pessoa, ela acredita tanto que ela é boa, que ela não consegue ver nada de ruim dentro dela. E isso não existe. Isso é um engodo. Por isso que ele é jogado para o inferno. Mas ele não tem consciência ainda disso. Falam para ele, mas ele não acredita. Tá? Porque está tão incrustado nele essa bondade dele, que ele se acha bom. Qualquer outra coisa que falam dele, ele não acredita. Tá? O céu representa a morada da consciência plena, aonde a persona dele é desmascarada, ou seja, não é uma bondade pura, é uma bondade com segundas intenções, que tem mais soberba, orgulho e egocentrismo do que propriamente bondade, que na psicologia nós chamamos de psiquismo inflacionado. As pessoas se acham mais do que é na realidade. Jogam ele para o inferno, tá? Bom, diante da inflação, ele cai no inferno, né? Deixa eu ver só aqui. Quando ele cai, ele fala assim: não pode ser. Assim não faz sentido eu estar aqui, eu sou bom. E o diabo? E quem não é? É sério, eu sempre busco fazer o melhor. Inclusive, estava até ajudando Deus a enxergar algumas coisas. Tava? O quê? O diabo pergunta. Foi querer meter o bedelho justo no trampo do velho? Aquilo é sensível que só. Libório, mas eu não disse nada demais. Não tenho culpa se busco fazer o melhor. Não acho justo me mandar para cá assim por nada. Aí o diabo fala assim: pera lá. Não é assim que funciona. O velho é ranheta mesmo, mas algumas coisas nem ele pode fazer. Não pode sair daí mandando gente para cá assim, torta à direita. Vai por mim. Alguma coisa ele viu em você. E ele não se conforma. Mentira, eu sou bom. E aí o diabo diz que ele vai ter que ter uma testemunha para poder ficar ali. E olha quem que ele vai achar de testemunha. O 100 que está no inferno. Tá? E aí, né? O 100 é que vai decidir se o Libório vai ficar no inferno ou não. Existe uma batalhinha, uma conversa deles aqui que eu vou passar, tá? Vou pegar só a questão mais gritante aqui. E aí o Libório tá cansado, tá irritado, ele fala: chega, não sou malvado, coisa nenhuma, eu sou bom, entenderam? Eu sou bom. Aí ele acha o Libório, porque o diabo leva ele, né? O Libório é que vai ter, o 100 é que vai testemunhar a bondade do Libório. E aí o Libório fala para eles, cunhado, você me conhece, sabe que aqui não é o meu lugar. Aí o Libório fica pensando, né? Ora. Pelo que entendi, o seu destino depende do que eu falar aqui. A ideia de te ver no inferno, queimando pela eternidade, não deixa de ser tão tentadora. E o Libório: sim, dependendo do que você falar, eu fico aqui para sempre, junto de você. A expressão do 100, quando ele fala, junto de você. O 100 é verdade. O cara não faz por mal uma mosca. Não dá um bola fora. Ainda sempre na linha. Um gabarito de perfeição. Ele é bom. Ele é muito bom. Bem,
melhor que eu, pelo menos. E aí ele fica todo exaltante, né? Porque afinal o Sem testemunhou de que ele realmente é uma pessoa boa, né? Aí vai acontecer uma conversa entre os três: o Sem, o Libório e o diabo, tá? Aí eles estão nessa conversa. Aí eles colocam assim. Aí o Libório fica todo exaltado, né? Quando o Ben fala que com o Sem fala que ele realmente é bom. Aí o diabo fala assim: você gosta disso, né? Ah, como assim? Não entendi. O diabo: disso, de mostrar que pode mais, colocar o sarrafo onde ninguém alcança. Você nem quer que eles alcancem. Um prazer não em ser bom, mas em ver que o outro é pior. Sabia que o velho tinha exagerado, enxergado alguma coisa. Olha aqui o que ele coloca, o que a gente diz, né, do espelhamento. O Libório, é claro que isso é um processo inconsciente, tá? Mas ele se espelhava na imperfeição do bem, do Sem. Quanto mais Sem era imperfeito, mais ele era perfeito. Era uma união tóxica, tá? Inconsciente entre os dois. Quanto mais o Libório era bom, mais afetava o Sem e ele se tornava um nada. Então havia essa união tóxica, né? Vamos dizer assim, prejudicial aos dois, mas um alimentava o outro de forma diferente. Eles alimentavam a sombra, porque a sombra do Sem é a raiva e a inveja, e a sombra do Libório é a vaidade e o orgulho. Então um acabava alimentando a sombra do outro, nessa comunhão entre eles. E aí o diabo coloca um prazer, ele está falando para o Libório, um prazer não em ser bom, mas em ver que o outro é pior. Sim. Sabia que o velho tinha enxergado alguma coisa. E o Libório: coisa? Que coisa? Qual é o problema em ser dedicado? Não tenho culpa se os outros sentem inveja. E o diabo: o cara te odeia. Sério que você acredita que não tem qualquer participação nisso? Inveja é mesmo um pecado, mas vaidade também é. E aí o Sem: é isso, eu sabia, tinha certeza que não era coisa da minha cabeça. Perto dele eu sempre me sentia um nada. Que sujeitinho mais repugnante. E o Libório fica todo constrangido. Eu vi assim raiva, frustração, mas tudo bem, afinal eu estava só sendo bom, fazendo o melhor possível, ou pelo menos pensei que estava. Aí é que está a questão do inconsciente, tá? Ele até percebia que ele causava mal-estar às pessoas, mas a soberba de ser, o ganho secundário de ser enaltado era muito maior, tá? E aí o Sem: oh, como sofri nas mãos desse manipulador. Olha onde eu vim parar por causa dele. Aí o diabo: triste, amigo, muito triste. Menos seu pecado, ele é explícito e inegável. Ele está falando para o Sem, tá? O pecado dele, ele é explícito e inegável, afinal ele matou o Libório. Está aqui por merecimento. Aí o Libório fala: eu também? Aí o diabo: mais ou menos.
Se só vaidade levasse alguém para o inferno, isso aqui estava pior do que praia no final de semana. Mas por que o velho mandou você para cá? Será que ele viu mais alguma coisa? Ele fica com esse negócio de escreve certo por linhas tortas, e a gente é que se vire para entender. Eternidade é muito tempo para fazer as coisas na orelhada. Preciso de mais informações. É isso. Isso é o diabo falando, tá? Vocês vão reencarnar. Ele não tem dados suficientes ainda para achar que os dois mereçam ficar no inferno. E aí ele resolve que eles vão reencarnar. Bom, vamos falar um pouquinho, né? Quando ambos reconhecem suas mentiras, sem inveja, libório e vaidade, ganham a oportunidade de voltar e reencarnam na possibilidade de serem melhores. Eu até diria que o Sen, ele tem mais consciência da sua, entre aspas, inveja. O Libório, ele entende, mas eu acho que ele não entende muito, sabe? Ele até viu aí que a bondade dele é ligada à vaidade. Então, assim, ele é bom ou ele não é? O Sen, ele é de todo mal? Ou ele realmente teve os motivos dele para fazer o que ele fez? A coisa não está fechada. Entende? Não se houve um entendimento de que realmente os dois merecem ficar no inferno. Em termos psicológicos, a gente pode dizer que num processo eles vão aos poucos revendo essas questões. Isso aqui é uma história, né? Uma fantasia. E o que a gente pode colocar em termos da psicologia é que esse reencarnar deles é uma oportunidade para reverem ou para reconstruírem suas vidas. Que, entre aspas, é o que um processo de psicoterapia proporciona. Quando você vai ao fundo do poço, quando você vai resgatar aquilo que você tinha dificuldade para encarar, é uma oportunidade de reconstrução da sua vida. Tá? É isso que eu entendo, essa questão na história, tá? A reencarnação é uma oportunidade deles reescreverem a história dos dois. Nenhum é tão mal e nem outro é tão bem. Por isso, merecem uma nova oportunidade. Reencarnam. Tá? Reencarnam, aqui ó, aparece neles nascendo de novo, tal. Existe nessa nova roupagem deles uma certa, vamos dizer, Libório é um pouco mais, entre aspas, ele tem um pouquinho mais de capacidade do que o Sen, mas o Sen também tem as suas capacidades. Então, assim, um vai ajudando o outro. A coisa é equilibrada, entende? Já não existe mais aquela projeção maciça, né, de sombra entre os dois. Cada um lida com a sua, de uma forma mais saudável, construtiva. Os dois vão construindo as suas vidas, cada um na sua potencialidade. Quebra-se aquele círculo de retroalimentação tóxica, não existe mais. Um não espelha, não é um espelhamento do outro. Eles convivem com as suas diferenças de forma harmônica, cada um ajudando na sua potencialidade, e eles vão construindo a vida deles. O interessante é o final. E aí o final eu vou falar para vocês, mas o entendimento vai ficar com vocês.
Depois eu vou ler a última frase que o diabo coloca aqui, que para mim é o desfecho do final do quadrinho, tá? Deixa eu ver aqui para depois eu ler para vocês. Aqui depois eu leio. Então esse é o finalzinho do quadrinho, tá? Aí os dois constroem vida, casam, têm filhos e tal. Aí um certo dia, o Libório tá na casa dele e recebe um telefonema, tá? Aqui, olha, essa página. Ele recebe um telefonema, né? Aí ele tá ali, ele fala, e aí, fala, tranqueira. Oi, Neide. Neide é a mulher do Libório, tá? Oi, acidente? Como assim? Libório? O quê? E aí fala: não cai uma só folha no céu sem o consentimento de Deus. Eu não vou mentir para vocês. Para mim, isso ainda soa estranho. Mas não dá para negar que tudo o que acontece gera algum tipo de movimento, que por sua vez ecoa e gera outro e mais outro. Viver é movimento, um fluxo contínuo de ações e reações. Nem sempre parece justo. Continuo sem entender direito essa coisa de mistérios. Mas uma coisa é certa. Bom, ele está no cemitério, tá? O Libório morreu, né, no acidente. E aí ele tá. E ele fala: continuo sem entender direito essa coisa de mistérios. Mas uma coisa é certa. Tem hora que ele parece mesmo saber exatamente o que está fazendo. E aí a gente pode voltar e falar, né? Por que o velho mandou você pra cá? Será que ele viu mais alguma coisa? E esse é o final do quadrinho. Tá? Libório morre num acidente. E o sem entender muito o porquê, mas ele tem certeza que tem hora que ele parece mesmo saber exatamente o que está fazendo. E aí fica para o entendimento de vocês do final da história. É um quadrinho muito bacana, assim, muito legal, com muitas contextualizações. Dá para se pensar bastante, até se na vida de vocês existe alguém que serve de espelho ou de projeção da sombra de vocês. Todos nós temos no dia a dia projeção da nossa sombra, que é quando a gente, ou em algum lugar, ou com alguma pessoa, a gente sente um mal-estar. Tem alguma coisinha incomodando. Tem algo que não está bem. Você olha e acha esquisito. Existe uma sensação de estranheza. Isso geralmente é porque a nossa sombra está sendo projetada nesse objeto. Seja uma coisa, seja um lugar, seja uma pessoa. O ideal é que a gente recolha. O que é recolher essa projeção? Esquece a pessoa. Esquece o objeto. Esquece a paisagem. Recolhe o que é seu, porque aquele mal-estar não é da paisagem, não é do objeto, não é da pessoa. Aquele mal-estar é seu. Você
por algum motivo que aí é um mistério, você projeta, é uma tela de projeção, mas aí você não tem que ver a pessoa, você não tem que ficar pensando sobre o objeto, você sente aquela sensação, volta para você e fica no silêncio, e fica, porque aquilo é seu. E é por aí, ok? Historinha muito boa, mais uma vez o Orlandelli, perfeito. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um comentário, se inscrevam, deixem um like. A gente se vê no próximo olhar.